muitas novidades. Porque o Senhor está ministrando no meu coração que aquele que não tem vai ter para dar. Que aquele que não tinha vai viver novidade de preparar, dividir. A copa nova é fiel e poderosa. Que saiamos daqui, Senhor, com esperança. Porque o Senhor é um Deus de novidades. Espírito Santo permanece aqui. De uma maneira gloriosa, continue a conversar conosco. Seja teu nome totalmente glorioso e glorificado, Pai. Porque o Senhor Deus fiel, em nome de Jesus, permaneça de pé. Aleluia, louvado seja Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu quero meditar com a igreja no livro mais conhecido da Bíblia, livro do Salmo, número 89 e o verso 20. Salmo de número 89 e o verso de número 20. Glória a Deus. Eita, Deus maravilhoso. Quem encontrou, diga amém. Amém. Vamos ler. Salmo 89, verso 20 diz assim: Achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo o ungi. Só esse verso para a nossa meditação, podemos sentar. Já quero louvar a Deus pela vida do meu amigo Jefferson. Muito obrigado por nos honrar com esta oportunidade tão preciosa que muitos poderiam estar ocupando essa tribuna nessa noite, mas aprove a Deus a nos dar essa maravilhosa oportunidade. Quero também louvar a Deus pela vida da sua esposa, meu amigo Saulo, homem de Deus também, Deus. Eu tenho um carinho muito grande. E o meu amigo Romário, que porventura aprove a Deus, Romário está aqui conosco para ouvir a palavra de Deus. Muito obrigado, Romário, juntamente com a sua esposa. E peço, meus irmãos, prestem muita atenção à palavra do Senhor nessa noite. Meus amados e queridos irmãos, hoje nós iremos tratarmos um assunto sobre como a gente vamos discorrer sobre muitos procurados e poucos achados. A Bíblia vai dizer que Deus, Ele achou a Davi. E nós vemos pouquíssimas passagens em que Deus acha, mas nós vemos inúmeras passagens em que Deus procura. Quem não se lembra do livro de Gênesis, no capítulo de número 18, a partir do verso 23 até o 32, quando Deus teve um encontro pessoal com Abraão, porque Deus, Ele gosta de amigos, Ele gosta de fazer amizade. Na verdade, nosso Deus, Ele tem desejo de ter um contato pessoal com o homem. Ele tem um desejo ardente de estar dialogando com a gente. Mas às vezes Deus não fala conosco por causa do pecado. Nós nos lembramos muito bem que o pecado separa o homem de Cristo, e há um distanciamento muito grande, porque quem está puro, limpo, não quer se contaminar, não quer se sujar. E Deus, Ele sendo puro, Ele não pode ter contato com o pecado. E desde o Éden, quando Deus estabeleceu aquele jardim, criando um jardim especial e colocando a sua
principal criatura, que é eu e você, Deus, Ele, por amar a gente tanto, Ele nos deu um lugar que é sobre todos os lugares, que é o mais lindo, o mais perfeito. E não havia cansaço, não havia canseira, mas ali Deus deu uma ordenança ao homem para que ele guardasse a terra e lavrasse a terra. E o homem esteve ali, e o homem tinha de tudo. E Deus disse a Adão: Adão, tudo isso é teu, tu pode se alimentar, tu pode participar de tudo, exceto da árvore que há no meio do jardim, a árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia em que tu comer dela, certamente tu morrerás. Mas o homem, ele vê as coisas agradáveis, e mesmo ele sabendo que vai correr o risco de morte, ele quer experimentar. O homem sabe que o álcool pode trazer transtorno e trazer a morte, mas mesmo assim ele quer experimentar. O homem sabe que a prostituição pode trazer a morte, mas mesmo assim ele quer participar. O homem sabe dos riscos que o pecado tem, e a Bíblia é muito clara em dizer: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E Deus está dizendo: eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, mas vocês não escolham a maldição, escolhe a bênção. Veja se não é bom viver em família, ter uma única esposa, cuidar bem dela, estar nos espaços que é social, que é agradável. Aí talvez você diga: ser crente é coisa de cafona, é coisa de besta. Mas não é não, coisa de besta e de cafona é de quem está no pecado, mergulhado no pecado. Ser crente é bom demais. Ser crente, além de ter uma vida livre aqui, por que livre? Porque quem não é crente é servo do pecado. Mas quem é crente é servo de Cristo. E o Senhor Jesus, Ele é um Deus que Ele não obriga ninguém. Mas o pecado, Ele obriga, Ele faz com que você beba, Ele faz com que você fume, Ele faz com que você minta, faz com que você engane, faz com que você se prostitua. O pecado só traz destruição para a vida do homem. Mas Cristo Jesus, Ele traz liberdade. Cristo Jesus traz vida, e vida em abundância. E estando ali, Adão caiu, não ele em transgressão em primeiro lugar, mas a mulher caiu porque foi enganada. Porque o adversário das nossas almas, ele é enganador. Satanás, ele é muito astuto, e ele veio com um sapato de algodão, e ele disse a Eva: olha, Eva, o que foi que Deus disse? Deus disse que não era para tu comer de tudo que há no jardim. Ele primeiro tenta descobrir o ponto fraco da mulher. Ele primeiro tenta descobrir o ponto fraco do homem. E quando o homem cede, que conta o ponto fraco, aí o diabo começa a trabalhar no ponto fraco. E ele vai investindo, e ele investe todos os dias. A Bíblia diz que Jesus ficou no deserto 40 dias sendo tentado por Satanás, e o diabo não conseguiu enganar Jesus. E a Bíblia diz que o diabo se ausentou por um instante. O diabo, ele não desiste. Ele passou 40 dias tentando a Jesus, que era perfeito, e nunca caiu em transgressão, nunca caiu em pecado, mas ele não desistiu de tentar Jesus. Imagine eu e você. Então
Então fuja da aparência do mal, saia da beira da piscina. Quando você e eu era criança, aliás, imagino que alguns aqui já esteve na beira da piscina e o pai lhe disse: meu filho, saia da beira da piscina, porque você pode escorregar e cair. Ou quem tem filho aqui pode ter dito isso: saia da beira da piscina para você não escorregar e cair. Você sabe a beira da piscina que você pode cair, então saia de perto, não vá por este caminho. Mas eu quero entrar aqui na história, no texto de Davi, um homem que Deus procurou e achou. Aleluia! Deus procurou a muitos e não achou, mas ele achou a Davi. Aleluia. Eu lembro que na cidade de Sodoma e Gomorra, Deus disse a Abraão: Abraão, tu és o meu amigo e eu não ocultarei nada de ti. Quando a gente é muito amigo, a gente conta os segredos principais para ele. E Deus também é assim. Sendo amigo de Abraão, ele disse: Abraão, eu não ocultarei nada ao meu amigo Abraão. E ele foi na casa de Abraão e falou com Abraão: Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado de Sodoma tem cheirado mal às minhas narinas. O pecado do sodomismo é terrível lá. O homossexualismo é terrível lá. E eu não aguento mais, Abraão, ver este pecado, e eu vou destruir essa cidade. E Abraão disse: Deus, meu pai, não faça isso não. Tenha de misericórdia. Tu vai destruir o justo junto com o ímpio, meu pai. E Abraão disse, e Deus disse a Abraão: não, Abraão, se lá tiver 50 justos, o Senhor destrói. E ele disse: eu não destruirei a cidade por amor dos 50 justos. E Abraão disse: mas se faltar de 55 e lá tiver 45, o Senhor destrói. E Deus disse a Abraão: eu não destruirei por amor aos 45. E Abraão disse: eu vou dizer mais. E se faltar 40, Deus disse: não. E se faltar 30, Deus disse a Abraão: negócio fechado, eu não destruirei. E Abraão disse: e se faltar 20, e Deus disse: eu não destruirei por amor aos 20. E Abraão disse: permita-me falar pela última vez. E se lá tiver 10 justos, o Senhor destruirá a cidade. E Deus disse: eu não destruirei por amor aos 10 que estiver lá em Sodoma e Gomorra. Então, Deus, Ele tem os seus. Então, Deus, quando Ele tem os seus, que Ele chama, que Ele procura muitos chamados, e poucos são os achados. E nesse lugar de Sodoma, Deus procurou a muitos e não achou justo. Procurou muitos que fossem justos lá em Sodoma e Gomorra, para não ser destruída aquela cidade, mas Deus não achou. Porque se Deus tivesse achado, Deus não teria destruído. E como Deus não achou, Deus lançou a sentença. Mas antes ele disse: eu vou tirar de lá o teu sobrinho Ló, Abraão, porque tu é o meu amigo. E eu vou tirar de lá Ló. E Deus enviou o seu anjo para tirar Ló da cidade. A cidade de Sodoma estava em um pecado abismal, é um pecado que não tinha mais jeito, não tinha mais solução, e estava a passos largos para o abismo. Por mais que fosse pregado, por mais que fosse avisado, o povo não obedecia, não queria conta com Deus. E hoje é o que tem acontecido também, porque no fim dos tempos, a Bíblia diz que assim como foi nos dias de Noé, assim também será a volta do Filho do Homem. O povo brinca, casam, dão-se em casamento, ou seja, amaziam, moram juntos, não tem mais compromisso com Deus, vive à torta
de brincadeira. É por isso que Deus tem procurado e não tem achado. Desde o tempo de Jeremias, Deus disse que ia destruir o povo, porque o povo estava em tamanho pecado. E Deus procurou alguém que estivesse na posição e também não achou. E com Ezequiel também, Deus disse a Ezequiel: procurei um que estivesse na brecha para tapar os muros, mas também eu não o achei. Mas Deus diz assim: eu achei a Davi. E Deus está dizendo nessa noite: eu achei a você que está aqui nessa noite. Deus te achou, meu irmão. Deus te achou, minha irmã. Deus te achou, meu amigo. E é por isso que você está aqui nessa noite tão especial, tão maravilhosa. E ouça, permita-me lhe dizer sobre a vida de Davi. Davi, um homem, um jovem, apenas um adolescente, mas que era obediente ao seu pai. Ele trabalhava nos campos, cuidando do rebanho do seu pai, cuidando das ovelhinhas do seu pai. Os seus irmãos eram maiores, 3 deles estavam na guerra, e Davi cuidando das ovelhas do seu pai o tempo todo. Mas um dia Deus disse a Jessé que ia separar um dos seus filhos como rei. Deus envia o profeta Samuel, e o profeta Samuel vai lá com o seu vaso para ungir, porque Deus o enviou, o profeta Samuel, para ungir. E Samuel, vendo os filhos de Jessé e vendo a Eliabe, disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas Deus vai dizer a Samuel: Samuel não vê como vê o homem. Deus não vê como vê o homem vê o estereotipo, o homem vê a aparência, o homem vê a beleza, o homem vê a fama, o processo, mas Deus vê o coração. E então Jessé vai passando, vai apresentando seus filhos, e Deus dizendo: não é esse. E quando chega no último, Deus pergunta, Samuel pergunta a Jessé: ainda tem mais algum? E Jessé disse: tem o último, mas ele está no campo. E Samuel diz assim: manda chamar, porque nós não nos assentaremos na mesa enquanto ele não chegar. A mesa que está preparada para você, ninguém pode sentar. O lugar que é seu, ninguém pode tirar, ninguém pode ocupar. É só seu. Não se preocupe se tem gente que está passando na sua frente, se tem gente que está fazendo mais sucesso do que você, está mais famoso do que você. Não se preocupe, porque o lugar que Deus tem determinado para você é só seu. É só seu. Ninguém vai tirar. Vai chegar a hora que você vai se assentar na mesa do rei. Aleluia. Aleluia. Se fosse para fazer a vontade do homem, quem tinha se assentado era Eliabe. Quem tinha ocupado o reinado seria Eliabe, o mais forte, o mais potente, o mais famoso, o mais conhecido. Já estava na guerra, já estava lutando, mas Deus tira de lá, de baixo, o menorzinho, e ele exalta. Aleluia. Deus faz o seguinte, meu irmão: todo mundo que for usado por Deus, que for ser usado por Deus, pode observar, ele vai estar no deserto. Primeiro ele vai passar pelo teste, pelo treinamento de Deus. Enquanto ele não estiver bem treinado, Deus não manda ele para a batalha, porque Deus não é irresponsável. Mas quando ele estiver bem treinado, Deus envia para ganhar as nações. Aleluia. E foi assim com Davi. Davi simplesmente estava cuidando de ovelha, não tinha expectativa nenhuma, não tinha projeção nenhuma. Mas eu quero te dizer que o projeto que você faz é um, a sua vontade é uma, mas a vontade de Deus, o projeto de Deus
jovem de aparência, aleluia. Mas Davi não era simplesmente isso, porque quando Saul começou a ser perseguido por um anjo mau da parte do Senhor, um jovem vai dizer assim: eu conheço Davi, o filho de Jessé o belemita. Ele tem um currículo perfeito, sabe tocar bem, ele é bonito, ele é animado, ele é forte, ele é valente e sabe desviar-se do mal. Aleluia, louvado seja Deus. E quando deu esse currículo, Saul disse: manda chamar, manda chamar, manda chamar. Aleluia. Quem estava lá no pasto, simplesmente desprezado, agora Deus vai botar na casa do rei. Deus vai botar na casa do rei, porque Deus vai capacitar. Deus não capacita em qualquer lugar. Deus vai te colocar na melhor, na melhor, na melhor. Qual é a escola que você quer? Qual é a universidade que você quer? Aleluia. Talvez você tenha perdido e disse: Deus, até quando eu tenho tanto desejado? Mas Deus tem o melhor para você. Aleluia. Talvez você diga: mas que melhor é esse? Que melhor é esse se a vida não melhora? Meus irmãos, muita gente vai ficar famoso, muita gente vai ficar rico, e você conhece muito bem a história. Tem muita gente que chegaram a um nível elevado, ficaram ricos, mas se esqueceram de Deus, abandonaram Deus, e Deus também o desprezou. E Deus também entregou as suas paixões infames. É o que a Bíblia diz. Deus entrega as próprias paixões deste mundo. Então, por quanto Deus te ama, o quanto Deus te ama, Ele está te reservando, Ele está te protegendo. Talvez você viva uma vida simples, mas é uma vida com Deus. É uma vida de amor, é uma vida de paz. Tanta gente rico por aí, milionário, e tenta se satisfazer na cocaína. Tanta gente tenta se satisfazer no motel. Tanta gente tenta se satisfazer nas coisas desta terra, mas não consegue preencher. O vazio continua, porque este vazio é falta de Deus. Só Deus pode preencher o vazio da sua alma. E Ele está aqui nessa noite para preencher o vazio da sua alma. Você não vai voltar daqui sem ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque Ele está aqui, e aonde Jesus está, alguma coisa acontece. Aonde Jesus está, algo diferente tem que acontecer. E Ele está presente na casa, porque Ele é fiel e verdadeiro. E Ele disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos, comprometidos comigo, eu vou estar com eles, porque eu vou honrá-los. Aleluia. E nós estamos aqui nessa reunião falando do amor dele, o que ele fez com Davi, e levou Davi para a casa do rei para ser treinado lá. E Davi passou muito tempo ali na casa de Saul, ajudando o rei, conduzindo o rei, vencendo as guerras, vencendo o gigante. Quantos gigantes a gente enfrenta, quantos Golias a gente enfrenta nesta vida. Ninguém é mil maravilha. A vida não é só de alegria e de felicidade. Todo mundo enfrenta a prova, todo mundo enfrenta a luta. Um diz: eu estou assim porque eu não sou casado. Outro diz assim: eu estou assim porque eu não casei ainda. Outro diz: eu sou assim porque eu não tenho dinheiro. Outro diz: eu sou assim porque eu tenho dinheiro demais e as minhas preocupações são muitas. Então nunca estamos satisfeitos. Mas Deus, Ele é
o teto. Deus, Ele é o nosso teto. Quando nós nos encontramos com Ele, nós nos preenchemos. Sabe, meus irmãos, quando o homem ele fica triste, quando ele fica amargurado, ele procura preencher o seu vazio no pecado. Mas quando o crente fica triste, quando o crente fica solitário, ele vai ao pé da cruz, ele dobra o joelho e diz: Deus, socorre-me, Senhor, atende-me, meu Pai. E Deus ouve a oração dos seus filhos e lhe responde com carinho. Aleluia. Louvado seja Deus. E Davi, um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque foi o próprio Deus que escolheu. E é tão bom quando Deus escolhe. Não tem nada melhor do que quando Deus escolhe. A gente fica preocupado, mas como eu vou ser alguma coisa? Tanta gente lá na minha frente vão escolher fulano, ciclano, beltrano, mas logo eu vou me escolher de jeito nenhum. Quem sabe Davi também pensava assim: como vou me escolher? Tanta gente melhor do que eu na minha frente. Mas quando Deus escolhe, irmão, não tem ninguém que impeça, ninguém pode impedir. E Deus te escolheu, Deus te escolheu entre milhares e milhares. Deus escolheu você. Tinha muita gente para nascer na sua frente e Deus disse: é ela. Foi ela que eu escolhi. Foi ele que eu escolhi antes de ser gerado. Porque ele disse a Jeremias, não diga que tu és uma criança, porque antes que tu foste gerado, eu te escolhi, te chamei, e as nações eu te dei por herança. Aleluia. Aleluia. Às vezes a gente fica: mas como? Que palavra eu vou dizer? Aí Deus diz assim: quem criou a boca do homem? Moisés diz assim: Senhor, o que é que eu vou dizer ao rei do Egito? Logo eu sou de lábios pesados. E Deus vai dizer assim: quem criou a boca do homem? Eu coloco a palavra na boca do homem. Aleluia. Deus é quem coloca a palavra na nossa boca. Davi não tinha nenhuma capacidade, nenhuma preparação, mas ele vai vencer o gigante Golias. E aí começaram todo mundo a aplaudir ele e disseram: o rei Saul matou milhares, mas Davi seus 10 milhares. E Saul se revoltou contra ele e quis matá-lo, mas Deus não permitiu, porque Deus tinha escolhido Davi para reinar em Israel. E quando Deus tem um projeto na vida de um homem ou de uma mulher, não se preocupe, o projeto de Deus é com você. Então é você que vai cumprir esse projeto. Não te preocupe, vai chegar a hora certa, vai chegar o momento certo. Deus vai chamar, e quando Deus chama, o homem não resiste. É impossível o homem resistir à graça de Deus. A graça de Deus é irresistível. É um poder tão grande, tão poderoso, que o homem chora, que o homem se derrama, que o homem entrega a sua vida a Cristo e quer viver exclusivamente para Cristo. O mundo, ele não quer mais, ele abandona o pecado, ele deixa de lado todos os prazeres para agradar a Deus. E ele passa a dizer: eu só sirvo ao meu Senhor, eu só amo ao meu Senhor, eu só dou glória ao meu Senhor, eu só obedeço a Ele, eu não estou aonde eu quero estar.
o filho de Davi, a raiz de Jessé. Ele veio da geração de Davi e de Jessé. E ele deu a sua vida por nós na cruz do Calvário, porque sem ele nós não teremos salvação. Sem ele nós não teremos a vida eterna. E Jesus está muito preocupado para onde nós estamos indo. E no seu sermão que ele estava pregando, o sermão duro, os discípulos vão dizer: mestre, teu sermão é muito duro, as pessoas estão indo embora. E Jesus vai dizer: querem ir com eles também? E Pedro vai tomar a palavra e vai dizer: para quem iremos nós? Só tu tem palavra de vida eterna. Então Jesus, ele nos ama demais. Ele ama tanto você. O seu amor é tão grande, tão grande. Ele não quer ver você misturado. Ele não quer ver você na vida de pecado, porque ele sabe do risco que você está correndo. Ele sabe do perigo que é estar afastado dele, estar separado dele. E ele quer te dar a vida eterna. E ele sabe, se você morrer sem ele, você não tem a vida eterna. Você não tem o seu nome registrado como filho. Só é herdeiro quem é filho. Quem não é filho não pode herdar. Mas quem é filho é herdeiro. E João vai dizer que todos aqueles que vêm a mim, Jesus vai dizer através de João: de maneira nenhuma eu lançarei fora, mas escreverei o seu nome no livro da vida. Aleluia! Que honra maravilhosa você ser chamado filho de Deus. Que honra maravilhosa você ser escolhido e ter a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Não troque a vida eterna, não troque Jesus por um pouquinho de prazer deste mundo. Moisés diz assim: preferi sofrer as aflições do que experimentar por um pouquinho os prazeres do Egito. Ele disse: prefiro ir para o deserto, prefiro peregrinar lá, do que viver aqui os banquetes desta vida, as riquezas do reinado de Faraó. Eu prefiro servir a Deus. Aleluia! Prefira servir a Deus. Prefira estar com o seu nome escrito no livro da vida. Prefira olhar para Jesus e viver com Ele em todos os dias da sua vida. E o Senhor certamente te honrará. E naquele dia você vai receber uma surpresa muito especial. Ele vai dizer: vinde bendito do meu Pai, possuí a herança que eu preparei para vós desde a fundação do mundo. Esse presente não é para todo mundo, é só para quem quer. É só para quem quer receber esse presente. É um presente muito especial. Você podia ganhar hoje uma Hilux, certo, no nome do seu pai, e você ia ficar muito alegre. Você poderia ganhar aquele carro dos seus sonhos, uma Ferrari, e você ia ficar muito alegre. Mas um dia você vai e as coisas terrenas ficam tudo aqui, mas o seu nome é escrito no céu eterno. Ninguém apaga, ninguém tira, ninguém risca. Uma vez escrito lá, você permanecerá firme até o fim, e Deus te dará a coroa da vida eterna em Cristo Jesus. E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.